Que bom ter você aqui conosco. É claro que você conhece as tirinhas da Mafalda, uma menina contestadora e inteligente com sua crítica social e humor ácido. O que talvez você desconheça é o seu criador, o cartunista Quino, um dos cartunistas latino-americanos mais importantes e publicados em todo o mundo. Mas a nossa conversa hoje não tem a ver só com tirinhas, e sim com o ato de ler, pois foi o criador da Mafalda quem nos presenteou com essa frase ontológica, abre aspas, viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem, fecha aspas. E para livrar os estudantes desse perigo mortal, o professor Luciano Nunes seguiu o preceito do Quino, impulsionando a leitura como uma necessidade vital aos seus alunos. De outro modo, o genial escritor Mário Quintana cunhou uma das melhores frases acerca da leitura. Perceba, abre aspas, ler é viajar sem sair do lugar, fecha aspas. Essa afirmação expõe a essência da experiência de leitura, onde a mente pode explorar mundos, épocas e ideias diferentes sem sair do lugar. A inspiração do professor nestes artistas deu origem ao subprojeto Maleta Viajante, idealizado como parte integrante do projeto Estação da Leitura, e emergiu para o fazer pedagógico a partir da constatação de que as presentes gerações estão trocando a leitura pelo entretenimento audiovisual, vídeos do TikTok, reels do Instagram, shorts do YouTube, nas famigeradas redes digitais. Para compreendermos melhor o cenário da leitura no Brasil e no mundo, convidamos o professor Luciano Nunes para uma prosa descontraída. Seja bem-vindo, professor, a essa nossa conversa e vamos juntos explorar esse incrível universo da leitura que, segundo suas pesquisas, está ameaçado pelos ecrãs e algoritmos. Eu gostaria que o professor pudesse nos relatar algumas evidências desta afirmação. Primeiramente, Sofia, quero agradecer o convite para participar do seu talk show e dizer que é um imenso prazer estar aqui e poder conversar com você e seu público que nos assistem pelas redes. Quanto às evidências, vou chocá-los com essa revelação. Vejam só, a minha sala é de estudantes do 5º ano. Deveriam estar lendo entre 110 e 130 palavras por minuto e com prosódia para serem considerados leitores fluentes. Pois bem, nas avaliações diagnósticas de sondagem de leitura do início do ano letivo, que tem o intuito de identificar o nível de fluência leitora dos estudantes, mais de 39% dos aprendizes eram pré-leitores nível 1, não liam, nível 2 liam apenas letras, nível 3 liam sílabas e nível 4 leram até 10 palavras. Cerca de 50% estavam na situação de leitores iniciantes, leram de 11 até 65 palavras. E apenas 11% eram leitores fluentes, leram mais de 65 palavras. Esse retrato é assustador e revela a tragédia que estamos vivenciando, pois de cada 10 alunos, 9 não atingiram a fluência leitora neste estágio da vida escolar, as séries finais do ensino fundamental 1. Essa não seria uma realidade local? Ou podemos generalizar? Então vamos lá. Vejam só os dados que nos permitem generalizar. A geração Z, os nascidos entre 1997 e 2010, conhecidos como nativos digitais, cresceram em um mundo totalmente conectado e dependente da tecnologia. Esse já é um dado preocupante, não é? Calma, que essa preocupação vem escalando, pois a geração alfa, dos nascidos a partir de 2010, está imersa no mundo digital desde o berço. É assustador.
Creio que você já tenha presenciado mães que num primeiro choro ou birra da criança, mete o smartphone na mão do bebê e ao perceber que não será mais perturbada, adquire esse terrível hábito que por pura comodidade tóxica está condenando as presentes e futuras gerações. De fato, atualmente vejo muitas mães seguindo esse trágico caminho. Mas quais outras evidências sugerem que as presentes gerações estão trocando a leitura pelo entretenimento? Definitivamente, eu vou ancorar a nossa hipótese em dados estatísticos e científicos. Vamos lá. Existem avaliações internacionais que mensuram a fluência leitora dos estudantes e nos fornecem dados para corroborar a nossa premissa. E aqui quero citar dois desses estudos. Primeiramente, o Estudo Internacional de Progresso em Leitura, que é uma avaliação de estudantes do quarto ano do ensino fundamental, realizada a cada 5 anos para avaliar as habilidades de leitura dos estudantes em todo o mundo. Em sua última edição, 2021, quando o Brasil aderiu à iniciativa, foram avaliados cerca de 400 mil estudantes em mais de 13 mil escolas. E o Brasil ficou na 52ª posição entre os 65 países e regiões participantes. No país, 75% dos alunos brasileiros de 10 anos estão abaixo da média em comparação com os países desenvolvidos que participaram do teste. Quase 40% dos estudantes brasileiros não possuíam as habilidades mais básicas de leitura. Não sabiam recuperar e reproduzir um pedaço de informação do texto. Os 3 primeiros colocados neste estudo foram Singapura, Irlanda e Hong Kong. Professor, estou perplexa. Esses dados são realmente assustadores. Calma que tem mais! Além do estudo internacional de progresso em leitura, ainda há o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, denominado PISA, que é realizado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E trata-se do maior estudo comparativo do mundo. Sua última edição, que seria em 2021, ocorreu em 2022 devido à sindemia da Covid. A prova foi aplicada em 81 países para avaliar o desempenho de 690 mil estudantes de 15 anos nas disciplinas de matemática, leitura e ciências. O Brasil participa desde a primeira edição realizada em 2000. Embora o Brasil tenha subido no ranking entre as edições de 2018 e 2022, de 57º para 52º colocado, considerando a margem de erro, estaríamos estagnados. Os 3 primeiros colocados em leitura foram Singapura, Japão e Irlanda. E qual o papel da família nesse processo? A instituição família, como a conhecíamos, faliu. Muitos estudantes levam atividades escolares e indicações de livros que sequer são cobrados por seus responsáveis, pois estes, além de estarem sequestrados pelo mundo do trabalho, também estão imersos nas telas. E esse é um dos maiores problemas da educação brasileira, a ausência do diálogo construtivo e assertivo familiar. Eu gostaria também de trazer para a nossa análise o cenário da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 6ª edição, realizada pelo Instituto ProLivro, cujo objetivo central é conhecer o comportamento do leitor brasileiro. A pesquisa realizada com base em entrevistas domiciliares com 5.504 brasileiros com mais de 5 anos de idade em 208 municípios entre abril e julho de 2024. A pesquisa define como leitor aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro de qualquer gênero nos últimos 3 meses. Em 2024, o percentual de leitores no Brasil foi de 47%, o que representa uma queda em relação às edições anteriores da pesquisa. A média de livros lidos pelos leitores nos últimos 3 meses foi de 4,36. Entre os leitores, a principal razão para não ter lido mais livros nos últimos 3 meses foi
a falta de tempo, 55%. Entre os não leitores, o principal motivo para a não leitura foi não gostar de ler, 33%. O que pareceu ofensivo com as famílias no início da minha fala se comprova agora. Quem é responsável por organizar os tempos dos estudos dos aprendizes? A família, horas. Se a criança não gosta de ler, quem é que não oportuniza essa experiência? A família, concorda? De fato, os números demonstram que estamos mal quanto à fluência leitora dos nossos estudantes e da população de modo geral. E o senhor alega que as redes digitais são nosso maior entrave? Ocorre que o sistema de ensino no país está cada vez mais sendo digitalizado. Será que estamos indo para o caminho errado? E como podemos pensar a educação sem a digitalização? Ótimo questionamento. Que as redes digitais são nosso principal entrave quanto à leitura, isso está muito transparente pelos nossos próprios hábitos contemporâneos. A primeira coisa que você faz quando acorda é pegar o celular, não é? Vai fazer as refeições assistindo vídeos, certo? Até durante o banho você leva o celular para ouvir algo para te distrair. E assim, essa tecnologia vem escravizando nossos tempos e nossa mente. Quanto à sua pergunta, se estamos indo para o caminho errado com o processo acelerado da digitalização da educação no Brasil, como pesquisador e educador, não posso defender achismos, muito menos o senso comum. Então, vou citar algumas hipóteses validadas de estudos profundos que analisaram essa tragédia. Perceba, a Suécia foi a pioneira na introdução de tecnologias digitais nas escolas desde a década de 1990, mas acelerou esse processo a partir de 2010, especialmente com o uso de tablets, plataformas digitais e a substituição de livros didáticos por conteúdo digital em 100% de suas escolas. Essa iniciativa foi impulsionada por uma visão de futuro e a crença de que a tecnologia poderia otimizar o processo de aprendizagem. No entanto, após mais de 15 anos de estudo científico, o país tem reavaliado essa abordagem nos últimos anos devido a resultados preocupantes no desempenho dos alunos, especialmente em leitura. Estudos e análises mostraram que a digitalização excessiva pode prejudicar o desenvolvimento da leitura e escrita nas crianças, com quedas no desempenho em leitura. Especialistas em saúde levantaram preocupações sobre os efeitos negativos do uso excessivo de telas em crianças, como problemas de visão e desenvolvimento cognitivo, uma vez que, diferentemente dos livros que ativam diversas áreas do sistema nervoso central do indivíduo, estimulando processos cognitivos e promovendo a plasticidade cerebral, sob outro enfoque, o material audiovisual empobrece essas habilidades. Após uma política de digitalização total das escolas, a Suécia anunciou em 2023 um investimento de 45 milhões de euros para a distribuição de livros impressos, reconhecendo a importância do livro físico para o aprendizado. Os estudos trouxeram as evidências científicas sobre os benefícios do livro físico para o desenvolvimento cognitivo, como a melhor memorização e compreensão das informações. A ciência pode ser refutada, mas jamais ignorada, não é? Então, poderíamos evitar caminhar por um caminho que já foi escrutinado cientificamente e teve sua reprovação validada. Definitivamente esse assunto é complexo e sedutor. Agora quero voltar a falar sobre o subprojeto Maleta Viajante, o motivo principal da nossa entrevista. Como nasceu a ideia de criar a maleta e disponibilizar HQs, mangás e livros físicos aos seus estudantes? Nossa, essa história é emocionante e cheia de parceiros solidários, altruístas e humanistas. Eu criei um projeto chamado Estação da Leitura, onde os alunos levam as obras literárias para a leitura e depois, por meio de seminário e plenária, debatemos as características dos gêneros e o teor das obras, treinando não só a fluência leitora, mas também a oralidade. Pois bem, muitos dos livros encaminhados eram digitais, e aí, ao mensurar quantos estudantes liam, fui me deparar com um fato pouco discutido na escola pública, o analfabetismo digital.
Uma das minhas alunas declarou que não pôde ler por não ter acesso à internet em casa. Essa informação foi o gatilho que eu precisava para disparar esse projeto da maleta viajante. Mas é claro que sozinho eu não conseguiria desenvolver um projeto dessa envergadura. Primeiro porque com o salário de professor, que é muito baixo, eu não dispunha dos recursos financeiros necessários para a aquisição dos exemplares. Embora os obstáculos e dificuldades da vida nunca me demoveram dos meus sonhos e objetivos. E devido a essa característica típica dos empreendedores, a persistência e a perseverança, tive um insight e me veio à mente um estimado amigo paulistano que tive a honra de conhecer numa ocasião em que ele e a esposa me contrataram para ser o guia de turismo deles durante sua estada na cidade de Iguape. A partir daquele dia, mantivemos o contato virtual e essa alma generosa tornou-se um grande amigo e doador de livros. Para meu regozijo, cheguei a ganhar dele uma estante de livros com mais de 240 exemplares. Pois bem, enviei uma mensagem no WhatsApp do parceiro Dorivaldo contando sobre meu sonho de criar a maleta viajante. Inicialmente com HQs e mangás para a leitura de deleite dos alunos e que envidaria todos os meus esforços para transformar meu objetivo em realidade. Passaram-se alguns dias e qual foi minha surpresa quando o carteiro chegou na minha residência para entregar 20 exemplares de gibis da Turma da Mônica novinhos, doados pelo querido amigo. Inclusive, gostaria que vocês conhecessem essa alma generosa. Eu pedi para ele produzir um depoimento que vamos assistir agora. Vejam. Quando o professor Luciano me disse que estava pensando em fazer uma gibiteca para os seus alunos, devo dizer que isso não foi nenhuma surpresa, pois já estou acostumado com o entusiasmo e a força de vontade dele em sempre melhorar a condição de todos os jovens, crianças que estão ao seu alcance, seja na escola, seja no teatro, de qualquer forma. Então, eu me dispus a colaborar, avisei vários amigos que de alguma forma contribuíram e desejo que seja um sucesso e que seja perene. Aqui, alguns exemplares que um amigo me mandou e que logo vou estar encaminhando para você. Que história incrível, professor! O senhor poderia ter desistido quando percebeu a insuficiência de recursos financeiros para alcançar seus objetivos, mas quando estamos obstinados a contribuir para o bem da humanidade, todas as energias se convergem para os nossos propósitos. Então foi assim que nasceu o projeto Maleta Viajante? Exatamente, mas essa história ainda tem mais capítulos inspiradores. Algumas semanas depois, estou em casa trabalhando no planejamento das aulas quando toca a campainha e ao atender me deparo com o carteiro entregando uma correspondência de um tal de Hélio. Confesso que achei que o carteiro tinha errado o endereço, mas não, eu estava como o destinatário. Recebi a encomenda, entrei no meu imóvel e fui abrir o pacote. Quase tive um infarto. De repente, em frente aos meus olhos estavam 30 exemplares usados de gibis da Turma da Mônica e o livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, o maior best-seller da história da literatura francesa. Estou encantada com essa história e curiosa também. Afinal, quem era essa nobre alma, o Hélio? Você conseguiu identificar? A curiosidade também me corroeu, mas por associação, quando vi aqueles gibis, logo lembrei do filântropo Dorivaldo. Assim, estabeleci contato com ele descrevendo o ocorrido, ao que ele me informou que o Hélio é um grande amigo da sua rede de relacionamentos e que o tinha convidado a integrar essa ação altruísta. Retornei o contato com o querido Hélio, rendendo os sinceros agradecimentos em nome dos estudantes e da comunidade escolar. E também solicitei ao Hélio que desse um depoimento. Vejam. Olá, pessoal. Meu nome é Hélio, eu sou aqui de São Paulo e eu queria falar um pouquinho sobre a importância desse projeto aí da Gibiteca, né?
eu conheci esse projeto através de um outro doador. Eu sou um pequeno doador desse projeto, incentivador, né? E o Dorivaldo, eu doava alguns livros, mas o Dorivaldo me incentivou mais a aprender a doar. Eu aprendi mais a ser doador, porque a importância do ato de ler para mim é fundamental. Eu nasci, como eu falei, lá no interior, numa fazenda, numa usina, e foi lá que eu aprendi a gostar de ler. Tinha uma biblioteca na igreja e eu aproveitei, certo? E eu não estou falando que é importante ler porque eu ouço falar, porque tem muitas frases na internet, muitas frases de escritura, de autor, de poeta. É porque, por experiência própria, é importantíssimo para a vida da gente ler, é importante ler. Eu dou muita importância para esse projeto. Eu acho que as crianças que aprenderem a ler vão aprender a ler o mundo, vão aprender a interpretar textos, não vamos ser enganados, vão saber o que é mentira, o que é verdade, vão viajar, vão saber escrever, vão aprender a escrever. Com a gente lendo que a gente aprende a escrever, não é só com a gramática, entende? Eu quero que esse projeto vá muito para frente, eu sou muito fã. Parabéns pelo professor Licânio, para toda a comunidade aí que vai ajudar, e vocês que estão ouvindo também, entrem para esse projeto, ajudem. E vamos ler muito, certo? Vocês vão ver que a vida melhora. Um abraço a todos. Bem, já encaminhando para a conclusão dessa nossa encantadora e esclarecedora entrevista, com esse acervo em mãos e com o coração e mente entusiasmados, quais foram os passos até o produto final? Tivemos ainda um longo percurso nessa caminhada, pois, pensando na ampliação da vida útil desses materiais, resolvi restaurar todos os gibis usados e para isso contei com a ajuda da direção da minha escola que forneceu os materiais necessários. Foi um trabalho exaustivo, mas gratificante. Com cola branca e pincéis, procedi à colagem dos miolos soltos nas capas e ainda encapei todos os exemplares com papel contact. Além de ficar esteticamente bonitos, essa intervenção, creio, aumentará a vida útil dos gibis. Paralelamente, eu e a minha talentosa esposa, a professora Eliene, confeccionamos a incrível maleta viajante com detalhes e adereços que representam o universo da leitura. E como foi a reação dos estudantes? Esse rico material já foi disponibilizado para eles? Eles ficaram eufóricos. Inclusive, contei com a contribuição do professor Walter Ora, de Educação Física, na produção deste material audiovisual, para registrar a chegada da maleta viajante na sala de aula. Foi esse grande parceiro que protagonizou a primeira viagem do material e a distribuição do acervo aos leitores. Primeiro, quero parabenizá-lo por esta iniciativa. Agora, o espaço é seu, professor, para as considerações finais. Foram muitos os atores envolvidos nessa ação. E é claro que estendo meus agradecimentos a todos e todas que direta e indiretamente contribuíram com esse projeto de emancipação de almas e mentes. Aos pais e responsáveis, convoco-os a assumirem as responsabilidades e o compromisso com nossos aprendizes, para que juntos possamos proporcionar uma formação integral desses seres humanos que estão sob nossos cuidados, promovendo a autonomia necessária para o enfrentamento seguro da transição para uma adolescência e vida adulta virtuosa. Ubuntu.